Então, o José Aparecido apitou o jogo do Corinthians e Palmeiras em 93, expulsou 4 jogadores do Corinthians. E aí todo mundo achou que ele era palmeirense. Quando, para surpresa de muitos, depois de muito tempo, foi um pessoal lá no trabalho do José Aparecido de Oliveira e viram que o filho do José Aparecido de Oliveira era corintiano. Pasmem. Então, qual é a chance do árbitro também ser corintiano? Muito maior, né? Você acha que um filho ia destoar do pai? Tem casos que destoa. Estou trazendo futebol para ficar mais lúdica a explicação, tá? Então é sobre isso. E o que o Duval falou ali, ó, cara, eu assino embaixo. Só não assino tanto que eu não tenho foro privilegiado como ele tem ali para poder falar mais verdades como ele falou ali. Vamos lá, vamos resolver esse negócio aqui, porque a sentença de Bolsonaro está decidida. Goste você ou não, nós vamos trazer aqui nesse canal a análise de um dos jornalistas que eu mais respeito, que é o Augusto Nunes, que é um dos presidentes da Revista Oeste, que eu adoro, frequento, faço questão de estar lá na bancada do lado do Pavivi sempre que puder, e ele trouxe essa informação de que está tudo resolvido. E a partir de agora, o Márcio Tuller vai ver que o nosso título não é mentiroso. Tá? Simplesmente uma questão de pauta, uma questão da escala das notícias. E você está aqui comigo, que eu sei, não adianta ficar quietinho, fingindo que não é com você, porque você agora me desafiou. E na sequência, se der tempo, a gente passa o restinho da entrevista da Michele Bolsonaro, se não, fica para uma próxima. Mas realmente está sensacional. Antes de colocar aqui a matéria, deixa eu só fazer aquela breve salpicada para ver se a gente já bateu, para ver se a gente pode comemorar. Tá aí, olha que coisa linda. A gente batendo ao vivo, 85 mil inscritos hoje aqui. Vou colocar para você que com certeza está na tela vertical contribuindo para que isso aconteça. Essa aqui é a nossa live, olha aí, eu mostrando o celular. E é isso aqui que você faz quando você se inscreve, gira na hora. Tá vendo lá 85,10? Se você se inscrever aqui, a gente está com um pico de audiência no vertical, no horizontal também. Se se inscreveu, vai girar os inscritos ao vivo. Esse aqui é o acompanhamento ao vivo, um canal com 5 meses, faltando aí 15 mil inscritos, pouco mais de 15 mil, para que a nossa placa de 100 mil chegue, né? A placa igual a essa aqui, que a gente já tem uma, vamos ter outra em 2 nichos diferentes, muito difícil, e eu agradeço vocês pelo acolhimento da minha forma de me comunicar, com os meus erros e acertos, claro, com a minha humildade ou com a minha falta de falsa modéstia, às vezes também, eu sei o meu tamanho, tá? Eu sei no que eu posso ajudar vocês, e eu posso ajudar vocês a colher um Brasil mais limpo. Não só para aposentado e pensionista, não. Tá? Vamos junto. Vamos lá. Vamos ver em quanto que a gente termina essa live aqui. Vamos ver se bate 85.100. Já pensou? Solta o leão, Augusto Nunes, falando antecipadamente qual será a sentença de Jair Messias Bolsonaro na denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Fala, Augusto. Chega firme. O comentário, será que a defesa também, de alguma forma, está ali pretendendo uma maneira de formalizar, de listar todas as irregularidades, ilegalidades, os abusos de autoridade que estão sendo cometidos, até para internacionalmente levar aí o caso adiante? Afinal de contas, estamos falando de algo que tem uma ligação com tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e tudo mais. Esse é um ponto, Paula, que eu acho que a defesa pensou sim, porque há muitas frentes sendo abertas aqui contra Alexandre de Moraes, não contra Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes, contra as inconstitucionalidades recorrentes de Alexandre de Moraes. Você estava falando, né, Paula, no document dumping, né, é uma expressão muito usada aqui nos Estados Unidos, e a quantidade de documentos, 81 mil páginas, e 2 semanas que a defesa do presidente Bolsonaro teve para simplesmente analisar tudo isso. E aí, quando o assunto é jurídico, processo, peças assim, né, desse nível, eu sempre vou lá na fonte do professor André Marcília, que está sempre aqui com a gente, gentilmente, sempre conversando aqui com a gente, e ele simplesmente diz que é grave, né? Que não se constrói uma defesa se contrapondo apenas à peça da PGR, mas estudando toda a investigação que resultou na peça. Se a PGR teve acesso a elementos da investigação que a defesa não teve,
Não teve, isso é comprovado, há desequilíbrio, não há possível justiça e estaremos todos diante de um teatro político, não de um julgamento jurídico. E aí, Paula, eu tenho mandado muito material aqui para os gabinetes de congressistas americanos e de articulistas do Partido Republicano também, sobre todos esses desmandos, né, que estão acontecendo no Brasil. A nossa equipe fantástica da Revista Oeste tem traduzido para o inglês algumas matérias, alguns artigos importantes, explicando todas as situações, né, bizarras, inconstitucionais, que nós só testemunhamos em regimes totalitários do Brasil de hoje, de 2025. Mas teve uma coisa, Paula, tudo as pessoas me perguntam, né, alguns detalhes, por exemplo, alguma dúvida que ficou, mas teve um arquivo que eu mandei, Paula, que eu coloquei legenda em inglês, que eu mandei. Esse arquivo, eu recebi mais de 8, 9 respostas questionando se aquilo era o que estava acontecendo. O Brasil ficou chocado diante desse vídeo e os Estados Unidos também. Vamos rever, Ubinha. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da e consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. O que acontece, Paula e parceiros, o que eu recebia de resposta eram perguntas questionando como é a lei no Brasil no caso de uma delação, né, que é o plea deal ali. E aí eles questionavam se na delação o juiz do caso, se é ele que conduz uma delação. E aí, questionando sobre a ameaça feita à família do Mauro Cid, eles me perguntam quem é esse senhor ali na tela direita do Alexandre de Moraes. Eu explico que é o PGR, que é o Attorney General. E aí eles perguntam, é um vai e volta assim, mas não dá para entender. Então, Paula, eu trouxe esse vídeo mais uma vez, agora com legendas em inglês, porque esse vídeo correu aqui os bastidores do Congresso americano, exatamente para ligar na pergunta que você me fez. Eu acredito, sim, que essa peça muito bem estruturada da defesa do presidente Bolsonaro, ela será traduzida para o inglês, teremos a versão em inglês, e essa versão também vai chegar aqui nos Estados Unidos e será mais uma peça nesse quebra-cabeça estranhíssimo do Brasil totalitário de 2025, sob o império de Alexandre de Moraes. Augusto. Eu acho até curioso que as pessoas se sintam aflitas com a leitura do livro O Processo, do Kafka. Com um caso, né, ele consegue comover, o escritor conseguiu, com um caso de ficção, ele conseguiu comover, continua comovendo leitores pelo mundo inteiro. Isso aí supera qualquer momento de um livro desse tipo. Qualquer momento. E o que houve na vida real, que também parece ficção em outros países, diante disso aí, é pouco imaginoso o que fizeram. Veja só, o Saddam Hussein, ele obrigava as pessoas, ele deu um golpe publicamente. Estava a plateia toda, ali, o partido todo reunido, ele disse, olha, eu fiquei sabendo que há uma conspiração contra mim, feita por fulano, enquanto ele ia dizendo, iam prendendo os caras. E os caras admitiam o que não haviam feito e eram punidos com a morte, pena de morte. Aplicada por ele, decidida por ele, aplicada pelo Saddam. Os processos de Moscou também mostraram cenas semelhantes. Os caras não tinham feito nada, o Stalin tinha ciúme deles, tinha medo de que se voltassem contra ele, e ele dizia, olha, fulano confessou isso, o sujeito assumia, e era morto. Aí falta matar esses depoentes. Porque ele está ameaçando a família. Agora, são tão pouco inteligentes nesse sentido, né, não se preocupam com álibis, é que eles gravam o crime que cometem. Isso que fez o Alexandre de Moraes, publicamente, e em péssimo português, ele poderia ser demitido até pelo português que ele fala. Mas isso aí daria cadeia em qualquer democracia decente do mundo. Eu sou do tempo em que eu ouvia, e era verdadeira a frase, que eu ouvia a frase que o Alexandre também ouviu muito. Cabeça de juiz e barriga de grávida, a gente não sabe o que vem. Né? Tinha uma terceira que me escapa agora, mas essas bastam. Depois, você ficou com o avanço tecnológico, você ficou sabendo, né, se o filho se é do sexo masculino, feminino, vai nascer quando, como, acompanha a gravidez, você já sabe tudo. Né, conta até o nome já escolhido e ponto final. Cabeça de juiz, eu sou do tempo que eles não sabiam. Você não sabia o que eles decidiriam. Agora,
você tem um sujeito que anuncia a sentença e quer que o depoente chame de colaborador. Concorde com ele, porque senão ele vai punir a família, até a 7ª geração, vai queimar a casa, qualquer coisa, se ele não contar o que o juiz quer ouvir. Isso é suficiente, repito, não só para anular qualquer coisa ligada a decorrente disso. Anula, não vale. Isso deveria dar cadeia para o torturador. É tortura o que praticou aí com a filmagem, com tradução em inglês, tá? É só de mal português, o inglês está perfeito. Conseguir traduzir o Moraes não é fácil, né? Primeiro precisa entender. Parabéns, Ana. Agora, faz isso e chama de delação, é como foi feita, por exemplo, do governo americano e os mafiosos que contaram tudo. Ou a Itália, e também integrantes da máfia. Aqui no simples, tu vai, ele tá querendo contar, ele conta tudo, e prova, etc, etc. O Cid tem o pai, a filha, a mãe, a mulher, os primos, 50 vizinhos para cá, 50 para lá, ameaçados se ele não contar. Ou que a defesa não tem o direito de saber. E aí você faz esse trabalho sujo, com o tempo você faz por tempo indeterminado, você fica meses reunindo provas que não provam nada, e depois você dá um prazo de 15 dias para que o defensor do inocente tente entender o que foi reunido contra ele. Isso aí nunca aconteceu no Brasil, está acontecendo agora. Não aconteceu na ditadura do AI-5. Agora, o caso, o artigo do Alexandre, olha, você é um craque, mas você continua me impressionando sempre aí pelo talento e pela visão correta das coisas. Temos aí os Rubens Paiva à espera, dimensões em jornal, não precisa de filme, não. Não precisa de filme. O Clezão, bastaria ter o nome citado pelo jornal. Eu fiz questão de olhar com lupa todas as retrospectivas publicadas no ano da morte dele. Não mencionam o nome do Clezão. O Clezão não morreu para a imprensa estatizada. Nem isso eles contam. Eles não têm coragem de dizer que a sentença do Bolsonaro está decidida. Todos serão condenados por militantes. Por militantes. Até o Flávio Dino, que aparece em palanque, acusando o Bolsonaro de culpado por coisas que não fez. Imagine agora com uma delação dessas nas mãos. Então, a gente não precisa, a gente deve tratar dos casos do passado, mas não tem o direito de abrir a boca sobre isso e falar sobre regime democrático os que esquecem os Rubens Paiva do presente. Tá aí. Você que tá achando que o título era mentiroso, você que tá achando que o título era mentiroso, aí, ó, Márcio Tuller, você ouviu com todas as letras. Jornalista Augusto Nunes, Revista Oeste, sentença tá decretada. Só não enxerga quem não quer. Né? Só não enxerga quem não quer. Vamos para a gente finalizar aqui, agradecer demais vocês aqui, ó, 85 mil era a meta de hoje, deixa eu colocar aí o grandão aqui, ó, fica legal, batemos 85.026 inscritos nesse canal, abrace um canal de direita. Se você está achando que está rolando uma patifaria, tá, é o STF fazendo justiça ou fazendo política? Me responde aí no chat. Você que não está gostando do que está vendo, vamos mobilizar. Ah, é dia 16 de março vai gente pra rua reclamar do Bolsonaro. Se vai, eu não sei. Pode ser um tiro no pé essa sentença, pode ser a segunda facada no Bolsonaro. O Bolsonaro pode virar um Marte, porque ele está sendo preso sem crime. Tem crime. Ah, mas ele planejou. Cara, então sai prendendo todo mundo que planejou crime, vai faltar presídio aqui. Ah, ele planejou matar o Lula. É, tem prova disso? Mas ele planejou, ele falou, eu mato esse Lula. O Lula já falou que queria ferrar o Sérgio Moro. Então tem que prender o Lula também. Você que está no vertical, quiser ficar inscrito, vai rodar na hora ali. Ó, tá? É assim que você apoia um Brasil endireitado. Um Brasil diferente do que a gente está vendo. Um Brasil sem juízes que escolhem um lado para apitar o jogo. Não pode ser assim. Tá? Agradeço demais vocês, Márcio Tuller, pela crítica. Genoveva brasileiro, gostei, essa ditadura da toga tem que acabar. Eliane Maria Birá Guimarães, Fernando Quintela, vocês são sensacionais, tá? Quem puder, faça o Pix de apoio ao canal. Pix de apoio ao canal, você faz o Pix aqui, ó. Tem muita gente que manda 22 centavos. Pô, ajuda bastante. Vota 22, né? Tem gente que manda 13, só para me provocar também. Manda 13 reais, manda 22 reais. A gente entende por ali o voto de vocês. Vocês, na verdade, quando fazem esse Pix, vocês validam o canal. O YouTube recomenda ele muito mais. E vocês falam, esse canal é um canal que fala o que eu penso. Só que eu não tenho um canal para me expressar, então vou usar o canal do Thiago Parigiani para isso, tá bom? Podem contar comigo, sou jornalista de formação, mas antes de mais nada, acho que o nosso Brasil não pode ser resumido a uma gestão de esquerda mais. Não dá mais para ser assim. A gente tem um potencial imenso de ser uma França, de ser uma Itália, de ser um Estados Unidos, na mão do Trump, claro, fluindo, bombando, economia pujante, recursos naturais infindáveis.
Nós somos o país do futuro. Muita gente vem aqui comprar nosso pulmão, que é a Amazônia, paga um impostinho michuruco para poder livrar a barra deles. Aí a China faz isso, a Rússia faz isso, e vende muito barato. Chegou a hora de se valorizar. Vem aqui falar que o Brasil é pequenininho graças aos nossos governantes atuais. Isso que é pequeno no nosso país. Tá bom? Vocês são sensacionais. Estejam sempre conosco. Vai ser uma honra sempre trazer esse conteúdo para vocês. E é sempre com muito prazer que a gente vai chegar e vai trazer uma segunda placa aqui para mostrar que você aí do outro lado quer também um Brasil mais limpo, um Brasil transparente, um Brasil que não só fala bonito, mas que tem atitudes bonitas para com os seus pupilos, os seus plebeus, porque isso aqui é uma monarquia velada. E aí vai o bico doce do Lula lá falar bonito, fala bonito que é uma beleza. E aí todo mundo fala, mas tá vendo como ele fala bonito, Raiz? Você como que critica um homem tão bondoso? Porque na prática não faz nada. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Falei demais hoje. Se estamos aqui por você, esteja sempre aí por nós. Não saia daqui sem deixar o seu gostei, seu compartilhamento, seu comentário e principalmente de se inscrever aqui no canal Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Valeu, até a próxima.